Você veio aqui para se formar como empreendedora. E para a gente falar sobre essa sua formação, a gente vai olhar agora para os estágios da sua vida como empresária. Vamos olhar o primeiro estágio. O primeiro estágio é o estágio da amadora. O que a amadora faz? O que a empreendedora amadora faz? Ela enxerga o que ela está construindo como um hobby, como uma fonte de prazer, quase como se fosse um salvador da vida. Então você sai daquele trabalho chato, daquele trabalho que não tem propósito, que não tem impacto, que não aproveita suas melhores habilidades e descobre que existe vida fora daquele lugar, daquele curso que você fez que você não se identificou, daquele chefe que você acha um bosta, daquele trabalho que não te brilha os olhos. E aí você descobre que tem uma galera empreendendo e você fala, caraca, é isso que eu vou fazer da minha vida. E o seu coração se enche de amor, de esperança, de fé, né? De coisas boas e também de ilusão. A amadora enxerga o que ela faz como um hobby, como uma fonte de prazer. Trabalha quando dá ou quando pode, não bate ponto, né? E é aquela amadora que vai fazendo as coisas na tentativa e erro. Não tem mentora, não tem professora, não tem formação, não tem curso, não sabe o que é vendas, o que é validação, o que é modelagem, o que é marketing, mas vai na intuição. Essa é a primeira fase da sua jornada como empreendedora, a fase de amador. Quando você saca que as coisas começam a ficar um pouco diferentes daquilo que você estava imaginando, né? Você sai do seu trabalho, ou você começa a querer que aquilo faça dinheiro, e você começa a perceber que, opa, não tá dando para levar isso aqui como um hobby. Falta alguma coisa, algumas coisas começam a dar errado, você não começa a tirar o dinheiro que você queria, e aí você se liga que, caraca, talvez isso que eu esteja construindo não é um hobby. Talvez isso aqui seja uma outra coisa. E aí você passa para a sua fase de empreendedora. Na fase de empreendedora, ela é uma fase marcada pela empolgação, pela vontade de fazer, pelo fogo no cu, pela energia da execução. Então, a empreendedora, a fase da empreendedora é aquela fase que você faz tudo, que você começa a enxergar, caramba, eu tenho um negócio, eu vou fazer dinheiro em cima disso, eu vou viver disso. Então você está empolgada com muita ideia, muita empolgação, muita execução e você faz tudo. Então essa é uma fase de excessos, de velocidade, de loucuras, né? De coisas por impulso, de tomadas de decisão que não são decisões estratégicas. E aí você para de enxergar aquilo que você está construindo como um hobby e passa a enxergar como um emprego, ou seja, como uma fonte de renda. Então vamos entender melhor o que é esse emprego, esse danado desse emprego que você transformou o seu hobby no seu emprego. O emprego é aquele lugar onde, quando você trabalha, você recebe. Não trabalhou, não recebeu, ok? E a quantidade de dinheiro que você pode receber, ela é limitada pela quantidade de trabalho que você é capaz de executar. Então, se você é capaz de produzir 5 itens por semana, você só consegue vender 5 itens por semana, porque é você e você mesmo. E se por um acaso você para de trabalhar, se você perde esse emprego, você para de vender esse produto, você perde a sua renda. Quando você está na fase de empreendedora, se por um acaso você está construindo um produto e você chega na fase de caramba, invalidei esse produto foi invalidado, não validei, não tem como continuar, não vou conseguir vender ele. Você volta lá para o começo e vai fazer toda a sua jornada até você validar o próximo produto. Então, a empreendedora está na fase de enxergar o que ela faz como um emprego. Só que a gente não vai parar por aí. O lugar onde a gente quer chegar é o lugar onde você é uma empresária. A fase de empresária é a fase marcada pelo pé no chão, pela estratégia, pela racionalidade, pela visão de longo prazo. Não é mais por aquela empolgação, por aquela ilusão, por aquela vontade de executar sem direção. A empresária sabe para onde ela está indo, a empresária olha para os números antes de tomar decisão, a empresária ela lidera o negócio dela, ela toma decisões difíceis e ela para de enxergar o que ela faz como um emprego e passa a enxergar que acima do emprego dela existe a empresa que ela está construindo. Então, o que você tem agora, né? O que eu quero que você tenha é que você tenha o seu emprego, ou seja, aquele lugar onde você tira o seu prolabore, são as funções que você desempenha na sua empresa como empregada da sua empresa, mas existe algo ainda maior do que o seu emprego, o lugar onde você paga os seus boletos. Existe um legado, existe uma estrutura que é o que
é o próximo passo da sua jornada. O próximo passo que você vai alcançar é construir essa empresa. Hoje você está se formando como uma empreendedora. E o próximo passo, o estágio para você é se tornar uma empresária. E para você ser uma empresária, você precisa ter uma empresa. E o que eu quero trazer nesse conceito de empresa para você entender? É que uma empresa, quando você construi uma estrutura de empresa, você não depende única e exclusivamente das suas horas de trabalho para que você possa fazer mais receita, ou ter mais clientes, ou criar uma marca mais forte, ou definir um legado. Você não depende só da sua força de trabalho. Você não faz mais as coisas sozinha. Existe uma estrutura, existem outras pessoas em volta e junto de você, tá? Quando a gente está falando de uma estrutura de empresa, ou seja, dessa visão de empresária, a gente está falando de uma série de elementos que tem potencial de lucro, tem processos, tem cargo, tem funções, tem metas, tem uma visão de longo prazo. Você para de trabalhar no mês a mês e vai começar a trabalhar ali pensando no seu ano, nos próximos 2 anos da sua empresa, nos próximos 3 anos do seu negócio. Para tudo isso acontecer, você precisou passar pela fase de amadora, você precisou se formar como empreendedora e você vai chegar ali mais na frente na sua jornada, na fase de empresário. Quando você tem, né, você passa a não ter só um produto, mas sim uma empresa em volta desse produto, você vai ter audiência, ou seja, você vai ter pessoas que estão ali assistindo o seu conteúdo, os seus anúncios, o seu blog, enfim, o que quer que você faça. Você sabe achar essa audiência e sabe como é que você oferta isso para elas. Você tem produtos que já têm provas irrefutáveis, produtos que são consagrados, que você não precisa convencer as pessoas a comprá-los, porque eles são produtos com resultados, eles são produtos que têm efetividade. Agora, o que você precisa fazer é encontrar cada vez mais pessoas. Você não precisa mais provar o valor do seu produto. Você não precisa mais ir atrás de provas irrefutáveis, você já tem isso. Você tem clientes que estão com você, que já compraram de você 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, clientes que recorrentemente trazem pessoas novas para o seu negócio, né? Recomendam o que você faz de forma espontânea, você tem isso em volume. Você tem uma confiabilidade no mercado. O mercado, o seu nicho, sabe quem você é, sabe o seu trabalho. As pessoas do seu nicho te conhecem, as pessoas do seu nicho te recomendam e você sabe quem são essas pessoas. E você tem um nome, né? E esse nome pode ser o seu nome, ou pode ser o nome da sua marca, mas você tem um nome. Existe ali uma série de elementos que te dão um lastro, que te dão possibilidade de criar novos produtos, de aumentar o seu preço, né? De abrir novas frentes, porque a base do seu negócio, que é o seu produto, aquele seu produto que é a sua vaca leiteira, o seu produto best-seller, que paga os seus boletos, já está consolidado. Nesse estágio, quando você tem uma empresa, se você invalidou um produto, tá tudo bem, você não volta para a estaca zero, porque você já tem outros produtos, você conhece muito bem a sua persona, você sabe qual que é o processo de construir novos produtos para a sua persona, você sabe quais são as necessidades dela, então você tem outras fontes de receita, você não depende de um único produto ali para gerar receita para o seu negócio. Isso é a fase de empresária, é a visão de empresária e a estrutura de negócio que você vai ter. E aí, o que isso significa no final das contas, tá? Significa que o que eu quero que você entenda aqui é que isso é uma jornada. Você já foi uma amadora e hoje você está no processo de se formar como uma empreendedora, mas não para por aí. Você vai se tornar uma empresária. E para que você se torne uma empresária, e eu estou antecipando o seu próximo passo, você vai precisar, tá? Sair. Você vai precisar mudar a forma como você enxerga você mesmo, o seu negócio, as coisas que você faz. Aqui, a fase de empresário não tem mais espaço para e se? Não tem mais espaço do e se não der certo. Não existe essa opção de não dar certo. Esse medo, essa insegurança, ela morre porque você já entendeu que você é capaz de transformar necessidades em produtos. Então, não existe a possibilidade de não dar certo. Existe a possibilidade de você invalidar um produto, existe a possibilidade de você quebrar a sua empresa, existe a possibilidade de você não fazer um fluxo de caixa correto, existe a possibilidade de você não faturar o suficiente e ter que fechar, mas você tem as ferramentas e os elementos para construir um novo produto, validar esse produto, botar esse produto para vender e gerar receita.
Então, não importa o nicho que você vai estar, o produto que você vende, o que é que você faz, não existe a possibilidade do e se. É esse o lugar onde você vai colocar. E não existe, né, nesse lugar de empresária, você vai eliminar, você vai lidar de uma forma diferente com a vergonha, com o medo de julgamento, com o que as outras pessoas vão achar de você, né? Com o que as pessoas vão achar sobre o seu trabalho. Você já sabe o seu valor, você já entende o seu valor, você sabe, você tem clareza onde você quer chegar. E não existe espaço na vida dessa empresária para essa vergonha, para esse julgamento, para esse medo de não ser suficiente, essa sensação de insuficiência. Você pode até sentir, né? Perceber esses sentimentos aí, mas você sabe a origem deles e você lida com eles como uma empresária. Você não sucumbe mais a essas emoções, sacou? Então não existe mais espaço para isso agora. Você já aprendeu a lidar com isso ali para trás. Agora você tem ferramentas para lidar com isso e você vai lidar com isso de uma forma adulta, né? E o que significa isso? Significa você eliminar da sua cabeça essa visão de eu presa que hoje você tem. E você vai viver um tempo ainda sendo eu presa, só que a gente só sai de eu presa, a gente só deixa de sair, de viver o nosso negócio como uma eu presa, se você está de olho em não ser uma eu presa. Se você entende que esse momento vai acontecer e eu estou te antecipando esse momento. E para que você deixe de ser uma eu presa e vire uma empresa, você vai delegar. Crescer significa trazer outras pessoas para perto de você. Não existe empresa sustentável no longo prazo de uma pessoa só. Você tem que entender isso de hoje em diante. Isso não pode ser uma dúvida, nenhuma pergunta na sua cabeça. Você só tem capacidade de crescer se você trouxer outras pessoas para trabalhar com você. Depois a gente vai olhar os formatos desse trabalho, mas você não pode depender única e exclusivamente da sua força de trabalho. Aí fiquei doente, acabou, já era meu negócio. Eu engravidei, pronto, vou ficar um mês sem fazer receita. Não podemos fazer isso. A empresária entende, a empresária que está sendo construída aí na sua cabeça entende que isso precisa ser feito, que esse momento vai chegar. E isso inclui também deixar de ser uma empreendedora e se tornar uma empresária, e não é um dia que você toma essa decisão, é um processo, e para você chegar lá no lugar de empresária, você precisa tomar essa decisão de ser uma empresária hoje, no momento que você é uma empreendedora. E aí você vai tomar essa decisão, você vai começar a agir e pensar como uma empresária pensaria no momento, e em um momento você vai falar, caraca, agora eu tenho uma empresa. Então isso começa, a construção da sua empresa e de você como empresária começa hoje, nessa decisão de o que eu serei é uma empresária, tá? E o que significa isso? O que eu quero de você, né? O que você tem que querer de você? Você tem que assumir total responsabilidade pelos resultados da sua empresa. A sua empresa é reflexo das suas ações. E isso pode ser libertador, como pode ser desesperador, né? É os dois. Então, é libertador, porque eu sei o que eu faço. Eu tenho um certo controle sobre o que é possível de executar ou não, mas, ao mesmo tempo, se eu não executar, eu sei que esse resultado não vai cair do céu, ele não vai pular na sua conta, os clientes não vão aparecer na porta do seu Instagram falando, quero comprar de você, se você não tiver um produto tentador, se você não fizer um bom marketing, se você não souber fazer vendas, se você não fizer controle da sua planilha financeira. Então, você precisa assumir essa responsabilidade agora, já assumir total responsabilidade pelos resultados do que você faz. E se colocar nessa posição de adultecer, né? De adultar, de ser uma adulta que faz o que precisa ser executado. Agora, você deixa de ter um emprego e passa a entender que o seu emprego é uma parte desse legado, dessa estrutura, dessa construção, desse elemento, né, desse organismo vivo que a gente vai construir em cima deste produto e que uma das suas funções é ser funcionária da sua empresa, mas essa função não é a única. Então, o que eu quero que você enxergue agora é esse caminho, essa trajetória, e entenda que hoje, você se formando como uma empreendedora, o seu próximo passo é construir essa estrutura de empresa e viver como uma empresária, para que você não dependa única e exclusivamente da sua capacidade de trabalho, para você ter a vida que a senhorita desenhou para você.